A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilson Nildo. Você está aqui no nosso canal da EBD, o canal que leva a palavra de Deus até você. Nós vamos estar fazendo comentário na nossa lição de número 11, do dia 15 de setembro de 2019, que tem como tema a mordomias das obras de misericórdia. O nosso texto áureo se encontra em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 13, onde está escrito: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A nossa verdade prática está escrito: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do versículo 32 ao 35, e o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, o versículo 30, 36 e o versículo de número 37. Vamos para a introdução da nossa lição. Nesta lição veremos que Deus requer dos seus filhos obras de misericórdia, como fruto do amor cristão. Se você é um cristão, e o fruto desse amor que nós exercemos tem que ser não só de palavras, mas tem que ser de obras, exercitando as obras de misericórdia. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Salmo 103, versículo 8 vai dizer que misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então, nós precisamos exercer como cristão as obras de misericórdia, conforme a palavra de Deus nos orienta. Tópico de número 1, significado de misericórdia. Definição da palavra. Ela vem do latim, que significa compaixão suscitada pela miséria alheia, ou seja, indulgência, graça e perdão. Esse é o significado desta palavra misericórdia. No Antigo Testamento, o termo está presente em textos como no Salmo 23 e o versículo de número 6, onde o salmista diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Misericordioso. A palavra misericordioso no grego tem um sentido de entranhas, de misericórdia, de bondade, daquilo que vem do mais profundo do nosso íntimo. Este é o sentimento que nós precisamos ter para com os necessitados. Esse é o sentimento que tem que ter, não um sentimento simplesmente por ver alguém passando um problema, uma dificuldade, eu vou ajudar, mas que haja em nós esse sentimento íntimo, que haja em nós, como diz Paulo escrevendo à igreja que estava em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ali em diante, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em ajudar e socorrer os necessitados. Vamos estar nesse momento também falando de algumas pessoas nessa introdução que exerciam obras de misericórdia. E nós vemos que Lídia, em Atos capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15, ela exercia obras de misericórdia. Lídia foi uma mulher ganhada através da ministração do Evangelho pelo apóstolo São Paulo. Ela era vendedora de púrpura, ela era de Tiatira, na região da Macedônia. Foi lá que o apóstolo São Paulo ganhou esta mulher para Cristo Jesus. Foi lá que começou os trabalhos dos primeiros cristãos na formação da igreja aos Filipenses. A igreja começou ali na casa dela, no lar dela, e ali se formou a igreja que Paulo escreve mais tarde depois para aos Filipenses. E diga de passagem que esta igreja foi uma das igrejas que mais ajudou o apóstolo São Paulo, nas suas necessidades, nas suas dificuldades financeiras. Ela foi uma igreja realmente missionária que atendeu aquele que um dia ganhou aqueles irmãos para o Senhor Jesus Cristo. Então Lídia era uma mulher que exercia obras de misericórdias. Vamos ver também uma outra personagem que exercia a obra de misericórdia, era Dorcas. Atos capítulo 9, versículo 36 a 43, nós vemos que quando ela morre ali, quando o apóstolo Pedro vai orar por ela, a Bíblia diz que as viúvas ali choravam e mostravam as vestes, as roupas
que ela fazia bondosamente e distribuía para as pessoas carentes. Então ela era um exemplo também de mulher que exercia obras de misericórdia. Nós também vamos ver, é claro que foi já uma ordem de Deus, quando Deus envia Elias para ser sustentado pela viúva de Sarepta, que Deus disse para que ele se dirija lá até ela, e o texto vai dizer em 1 Reis 17, que Deus diz: eu já ordenei a uma viúva que lhe sustente, mas ela não deixou. Mesmo assim, nós vemos que ela foi misericordiosa e ela usou de bondade e abençoou ali a vida de Elias. E o nosso Deus é um Deus de misericórdia também, que não nos deixa passar necessidades, que supre as nossas necessidades, conforme Paulo escreve em Filipenses 4:19, ele diz: e o meu Deus, segundo as vossas riquezas, segundo a sua grandeza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus é um Deus de misericórdia. Quando Elias estava lá passando por necessidade, Deus enviou os corvos para enviar alimento para Elias, mostrando a sua bondade, a sua fidelidade e também a sua misericórdia para com a vida do profeta Elias. É um texto muito interessante. Pastor Gilson, o que nós devemos fazer para praticarmos as obras de misericórdia? Olha, nós podemos doar sangue, ajudar aqueles que precisam, nós podemos fazer visita nos hospitais, nós podemos visitar os enfermos, visitar os doentes nas casas. Tudo isso são obras de misericórdia. Identificar os necessitados na nossa comunidade local. Como sempre, isso chega principalmente para nós que somos pastores, e nós acabamos juntando os irmãos, ajudando ali, fazendo uma força-tarefa e ajudando com cesta básica, ajudando naquilo que é possível nós ajudarmos. Então o cristão deve ajudar, deve contribuir com as obras de misericórdia, ajudar aqueles que necessitam, pois é uma orientação da palavra de Deus. Um outro texto interessante que eu quero comunicar com os irmãos, de misericórdia, de bondade, foi aquela mulher que não tem nome, que está lá no livro de Segundas Reis, que ela ajudou a Eliseu ali, combinou com seu esposo e preparou um lugar ali para o profeta Eliseu, abençoou a vida do profeta Eliseu. Ela também não deixou, com certeza, de usar de misericórdia para com o servo de Deus, uma passagem que nós sempre usamos e falamos sobre isso. Vamos para o tópico de número 2, a mordomia da misericórdia cristã. Vamos lá. A misericórdia é como o amor, pois só tem valor se for praticada. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto das boas obras inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, ele tem que praticar as obras de misericórdia, pois o Senhor foi um Deus de misericórdia. Veja na multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixinhos, quando o Senhor olhou e teve compaixão daquela multidão que estava já tarde, passando fome, necessidade, o Senhor Jesus realizou um milagre, ali também um ato da sua bondade, da sua misericórdia, trazendo ali alimento para aquela multidão que estava ali ouvindo a sua mensagem e o seu sermão. E nós vamos ver as obras de misericórdia na prática. O texto vai nos falar sobre a parábola do bom samaritano, aonde vai nos dizer o Senhor Jesus contando esta parábola para um homem que queria saber o que ele precisava fazer para herdar a sua vida eterna. O Senhor Jesus diz que contou essa parábola para ele, que descia por um caminho, primeiro um sacerdote, e ali tinha um homem caído, que foi espancado, que foi judiado por um salteador, e passou um sacerdote, olhou, viu o homem caído, machucado, mas a Bíblia diz que ele passou de largo. Diz que pelo mesmo caminho também passou um levita, ele vendo-o, diz a Bíblia que ele passou de largo, mas a Bíblia diz que também descia por aquele mesmo caminho o bom samaritano, ele viu aquela situação e diz o texto que ele se moveu-se de íntima compaixão, ele sentiu as dores daquele homem. A Bíblia diz que ele o pegou, colocou na sua cavalgadura, levou até uma hospedaria, pediu que o tratasse dele e tudo que gastasse depois
ele o pagaria quando ele voltasse. E Jesus disse para o homem: qual desses que usou de bondade, de misericórdia? Então o homem disse: olha, aquele que, o bom samaritano, que foi lá e socorreu o necessitado. O Senhor Jesus disse: então vai e faz da mesma maneira. Então, as obras da misericórdia não são de palavras. Eu amo, não é só palavras. Assim como o amor tem que ter a prática, as obras de misericórdia tem que ter uma prática também. Tem que haver um esforço, um sacrifício para ajudarmos os necessitados. E o bom samaritano fez o que os religiosos não fizeram. Tinha teoria, mas não tinha prática. Tem muitos cristãos, e nós temos muita teoria, mas quando vamos para a prática, principalmente quando tem que mexer no nosso bolso, aí a gente dá uma coçadinha na cabeça, como se diz, né? Aí que tem que ver realmente, né? A verdade do evangelho que está em nós é quando nos custa alguma coisa da nossa parte. E as obras de misericórdia muitas vezes vai mexer com o nosso sistema financeiro, né? Com os nossos recursos financeiros, e aí é onde tem que exercer o amor e a bondade para com os necessitados. Isso tem que fazer parte daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Vamos estar comentando também um tópico importante, que somos criados para as boas obras. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Nós somos salvos e praticamos boas obras exatamente porque somos salvos. Porque as obras não salvam, mas todo salvo em Jesus Cristo, ele tem que evidenciar através das boas obras, através da fé, porque a fé sem obras, ela é uma fé morta. Então, a obra é algo inerente à vida do cristão. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deixa isso muito bem claro, porque Efésios capítulo de número 2, versículo 8 e versículo 9, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então salvação é pela graça. A graça é dom imerecido. Ninguém merece salvação, mas Cristo concedeu por nós gratuitamente através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Então, eu vou praticar obras, muitas obras para que eu possa ser salvo. Não, você precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida, seguir a Ele os seus mandamentos e praticar boas obras, porque você já é salvo em Jesus. Obras não salva, quem salva é Jesus Cristo, mas todo salvo, ele tem que ter boas obras. Se ele não tiver boas obras, há uma dificuldade de entender a salvação desta pessoa em Cristo Jesus, porque fé em Jesus Cristo, que não evidencia através das obras, ela é uma fé morta. Então vamos, o 2.1. Na área das necessidades humanas, está escrito: quem faz obra de misericórdia em prol dos carentes, necessitados, vulneráveis sociais, está fazendo ao próprio Cristo. Mateus capítulo de número 25, 35 e o versículo de número 36. Vamos ler essa passagem de Mateus 25, do versículo de número 35 ao 36. Que muito interessante, está escrito assim, Jesus dizendo, são palavras de Jesus Cristo: pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. O versículo de número 37, então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e presos e fostes ver-te? Olha o versículo de número 40. Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando nós estamos ajudando o pobre, a Bíblia diz que empresta a Deus, e Deus o recompensará. Então tudo que nós devemos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Praticar obras de misericórdia é estar fazendo a obra de Deus, é estar glorificando o nome de Jesus através das nossas vidas. Também nas áreas das necessidades espirituais, precisamos praticar as obras de misericórdia, também socorrer os necessitados espiritualmente, que é uma parte muito importante também nesta prática das obras. As necessidades espirituais são tão urgentes
que Deus enviou o seu Filho para salvar de sua miséria. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte espiritual, a miséria espiritual, Deus foi misericordioso, enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, como obras da sua misericórdia, para nos livrar da condenação, para nos livrar do inferno, pois éramos réus do fogo do inferno, mas Jesus misericordioso entregou o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar as nossas vidas, para nos socorrer em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto também vai dizer sobre Jonas, quando Deus envia Jonas para pregar na cidade de Nínive, e muitas pessoas haviam ali, mais de 120 mil pessoas que precisavam ser salvas. Deus foi misericordioso com aquele povo, mas Jonas não foi. Jonas não queria pregar para aquele povo, não queria fazer as obras de misericórdia, e Deus o repreende. Jonas foge ali, em vez de ir para Nínive, ele foge por um rumo ignorado, pega um navio, vai para Tarsis, para não fazer a obra de Deus. Mas depois ele se arrepende, ele passa por um processo de dificuldade e ele vai pregar na cidade de Nínive. Era uma prova da misericórdia de Deus, do amor de Deus, a questão das obras da misericórdia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Também na área da evangelização, praticarmos a evangelização é um ato de misericórdia, de obras de misericórdia, socorrermos, ministrarmos a palavra de Deus para alcançarmos vidas, porque outros praticaram as obras de misericórdia e fomos alvos das suas ações, fomos alvos dos seus trabalhos. Se nós servimos a Deus hoje, devemos glorificar a Deus, porque fomos alvos de evangelização de alguém que praticou as obras de misericórdia para conosco, teve compaixão de nós. Esse sentimento de compaixão o Senhor Jesus também teve para conosco, ok? Marcos capítulo de número 6 e o versículo de número 34 vai exemplificar esta misericórdia do Senhor Jesus. Olha o que está escrito: Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. Então passou-lhe a ensinar muitas coisas. Está vendo? O Senhor Jesus viu aquele povo como ovelhas que não tinham pastor, e a Bíblia diz que começou a ensinar-lhe muitas coisas acerca do reino de Deus. E a Bíblia diz que João 4,35 está escrito na nossa lição: não dizei vós que há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, disse o Senhor Jesus, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. Então, praticar obras de misericórdia não é apenas para o diácono, o cooperador, o presbítero, o pastor, o evangelista. A prática das obras de misericórdia é para todas as pessoas, especificamente todos os cristãos, salvos em Cristo Jesus, independente da sua idade, independente de qualquer coisa, todos salvos em Cristo Jesus. A igreja precisa praticar obras de misericórdia, e isso é o que está na nossa leitura bíblica em classe. Os primeiros cristãos, quando você lê o texto, você vê que eles praticavam obras de misericórdia um para com os outros, vendiam aquilo que tinham e repartiam, supriam as necessidades uns dos outros. A igreja primitiva é um exemplo para a igreja odierna da prática de obras de misericórdia. Era primordial as obras de misericórdia, e o próprio Deus também, na questão da organização das obras de misericórdia, foi aonde surgiu a necessidade de separar pessoas específicas para esse trabalho, que foi o trabalho dos diáconos, quando foi separado os diáconos para cuidar destas questões, repartição de alimentos, do exercício das obras de misericórdias, administrar os recursos, os alimentos oriundos das
ofertas dos primeiros cristãos. É uma necessidade de praticarmos as obras de misericórdia. Se você não pratica, se você vê alguém passando necessidade e você apenas, vamos orar pela pessoa, orar não vai resolver. Se a pessoa está com uma necessidade hoje, agora, precisamos socorrer as pessoas, precisamos fazer uma ligação, juntar as forças e ajudar. E a Bíblia vai ensinar que não adianta você despedir as pessoas com as mãos vazias. Quando você pratica a obra de misericórdia, você está vivendo a essência da prática do Evangelho. Essa é uma verdade que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Também sobre a falta de misericórdia para com os pecadores. Há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do Evangelho. Isso é tema, está na nossa revista que eu estou lendo. Isto é a falta de misericórdia. A Bíblia mostra que o Deus amou o mundo, não um grupo seleto de privilegiados. Ele quer salvar todos em Jesus Cristo. O nosso Deus é amor longânimo e misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Está em Ezequiel capítulo 33, versículo de número 11. Deus quer salvar a todos, quer salvar o pecador. A ordem de Jesus é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aos pecadores. Marcos capítulo de número 16, versículo 15. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ok? Então precisamos anunciar, falar do evangelho. Isso me lembra de Felipe e Natanael, quando ele ali começa a anunciar a respeito da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele prega a palavra de Deus, porque ele foi alvo da palavra de Deus. Felipe e Natanael, está lá em João, capítulo de número 1, do versículo de número 45, diz que Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Quando o Natanael encontra Jesus Cristo, ele já vai pregar, já vai fazer boas obras através de alcançar outras pessoas, como é o tema, a falta de misericórdia para com os pecadores. A própria mulher samaritana também, em João capítulo de número 4, quando ela é alvo de Jesus Cristo, que Jesus prega para ela ali no poço de Jacó, ela já começa também a anunciar para outras pessoas a respeito de tudo que Jesus tinha falado a respeito da sua vida. Ali, ela sem perceber, ela já está usando de misericórdia para com os pecadores ali, pregando a palavra de Deus após ser alvo da mensagem, da ministração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico de número 3 é sobre o cuidado nas práticas das boas obras. Qual é a motivação que nós praticamos as boas obras? Precisamos tomar cuidado com as práticas das boas obras, para que a nossa motivação não seja uma motivação errada, incompatível com os princípios bíblicos. Diz assim: as boas obras, elas devem glorificar a Deus. Por isso que a Bíblia diz, quando nós fazemos as boas obras, que com a mão direita, e que a esquerda não saiba, que nós não viemos tocar trombeta diante das pessoas através das boas obras que nós praticamos, como os fariseus que jejuavam, ficavam pelos cantos, com o rosto abatido, para que as pessoas perguntassem o que eles tinham, e eles diziam que estava jejuando para ser glorificado pelos homens. Na verdade, diz o Senhor, já receberam a sua recompensa e o seu galardão. Pratique as obras de misericórdia, mas não toque trombeta, para que você não venha perder a sua bênção diante da presença de Deus. Ok? Está lá a palavra de Deus, que diz que quando pois deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Uma passagem também que nós podemos ler é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estou folheando a Bíblia aqui para nós ler, o capítulo de número 3 e o versículo de número 13, está escrito assim: a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, muito cuidado com a motivação que nós fazemos a obra de Deus,
porque Deus vai provar para ver se era algo para nós querermos sermos glorificados pelos homens, ou estamos fazendo porque a essência do Evangelho, o Evangelho está dentro de nós, nós praticamos as boas obras como um ato de íntima compaixão e de misericórdia, não como um ato de promoção pessoal da nossa parte. Devemos estar atentos quanto a essa situação aí. Fazermos para glorificar o nome de Deus. Como diz João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça para a glória do nome de Jesus. E todas as pessoas que são alvos de obras de misericórdia, por parte de cristão principalmente, da igreja local, pode ter certeza, meus amados irmãos, que essas pessoas terão um sentimento muito grande de compaixão. E muitas pessoas às vezes vão para a igreja, aceitam a Cristo, mudam de vida através de uma obra, de uma ação que nós fazemos em prol dos necessitados. Ok? Então é um tema muito importante. Vamos para o número 2 do nosso tópico de número 3, que diz assim: as obras de misericórdia são obras de amor. Elas são parte da prática do amor cristão, que segundo Jesus deve ser estendido até mesmo ao inimigo. Então, fazer o bem, só aquele que nos faz o bem, diz a Bíblia, que recompensa tereis? Mas a Bíblia diz, nós praticarmos esta ação de obras de misericórdia, irmãos, até com os nossos inimigos. Vamos ler o texto sagrado, Mateus capítulo 5, versículo de número 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha aí o que está escrito. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 44. Nesse sentido, o apóstolo expressa esse ensino. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Está lá a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 20. Obras de quem é salvo. Número 3, para finalizarmos. Tiago diz que as obras do salvo devem ser a expressão da sua fé. Você tem fé? Qual é a expressão da sua fé? As obras que eu pratico, as ações que eu pratico, as obras que eu faço, ok? A qual sem elas nada aproveita. Ele exemplifica esse ensino referindo-se a caso de um irmão carente sendo despedido de mãos vazias. É uma vergonha para nós cristãos alguém bater a nossa porta, não está pedindo dinheiro para usufruir com usura, está pedindo às vezes uma roupa, um alimento, e muitas vezes, infelizmente, muitos cristãos não ajudam. Meu irmão, essas pessoas que muitas vezes batem na nossa porta são enviados por Deus para nós exercer a nossa fé de como cristão. E muitas vezes, muitos cristãos são negligentes concernente a isso. Fica aqui um ponto para que nós possamos estar pensando sobre isso. Nesse caso, nenhum proveito se materializa. E conclui: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tiago 2,17. Mateus 5,16. Segundo Tiago, as boas obras é o testemunho da nossa fé perante os homens. A conclusão da nossa lição: não somos salvos pelas obras, mas praticamos porque somos salvos. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo, devemos realizar as obras de misericórdia no âmbito material, espiritual, porque tem pessoas que só praticam no âmbito espiritual, mas esquece também do material. Diz assim: o nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidade no corpo e também na alma. Não é só na alma, mas no corpo. As obras de misericórdia são um testemunho bíblico da nossa fé. Deus abençoe vocês por esta oportunidade que Deus tem nos dado de fazermos esse comentário dessa lição tão maravilhosa. Na próxima lição nós vamos aprender sobre a mordomia do cuidado com a terra. Não perca a próxima aula, inscreva no nosso canal
aí no YouTube, não deixe de se inscrever, de compartilhar nas redes sociais, ajude a propagar a mensagem do Evangelho. A próxima lição de número 12, vamos estar aprendendo sobre o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Vamos aprender sobre a mordomia da terra, a terra habitável, sobre Deus concede a terra aos homens, a terra é do Senhor. Vamos aprender sobre a natureza, uma dádiva da graça de Deus. Também o homem e a sua relação com a terra, a terra antes do homem. Vamos estar aprendendo sobre a terra depois da criação do homem. Vamos aprender sobre a terra depois da queda. São temas maravilhosos que nós vamos estar comentando na nossa próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus Cristo.